Oi, Rafa, Olá, tudo bom, professor? tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, muito feliz de estar aqui com você. Prazer. Quantos Uma anos honra que eu não te poder vejo participar pessoalmente? desse momento. Oi? Quantos anos que eu não te vejo 10 pessoalmente? anos que vou É fazer isso. de formada. Tem Boa. bastante tempo. Que bom A estar aqui gente com se você. esbarrou por uns congressos, mas oficialmente 10 anos de formada. Que bom, mas parabéns, 10 anos. Nossa, como o tempo voa. Que O bacana. tempo voa, verdade. E hoje a gente vai falar aqui um pouco, né? Teremos o seu preparo ao vivo, né, em mocap, e vamos falar um pouquinho sobre essa novidade da American Burns, que é a ponta invicta. E tem alguns pontos interessantes, né, professor, que a gente pode ressaltar sobre essa ponta, que vai ajudar aí no processo do preparo do mocap. E eu acho interessante a gente falar sobre, antes de começar tudo isso, falar sobre a durabilidade da ponta da Invicta, né? O tempo de vida deles, que por ter 100% de diamantes naturais, ele tem uma durabilidade, uma vida útil maior e Ah, deixa assim o preparo mais fácil de ser executado, professor. Como funciona na na prática? verdade, como uma ponta, quanto mais tempo ela dura, teoricamente você pode utilizá-la por mais vezes, né? Então essa é a grande Sim. vantagem, uma ponta que vai durar mais vezes. Então você acaba tendo ela uma vida útil maior. De maneira geral, eu digo para os alunos que eles tentem, quando trabalha com dente vital, principalmente, usar sempre uma ponta diamantada mais nova, porque a chance dessa ponta diamantada estar um pouco mais desgastada é mais fácil quando você não usa ponta nova. Porque, então, de maneira geral, mesmo que a ponta dure mais, se eu vou fazer vários dentes, ela vai acabar tendo indicação para um ou dois pacientes, né? Então, isso Sim. é uma coisa que eu acho bem interessante, que é uma ponta de boa durabilidade, mas a gente tem sempre um pouco de cuidado para casos de dentes vitais, usar uma ponta diamantada Sim, sempre nova. Vou mostrar aqui como funciona um pouquinho minha estratégia de trabalho aqui. perfeito. Beleza. Vou Quer fixar aqui um prosseguir? comentário para vocês, gente. Ao longo do preparo, eu vou lembrando ao pessoal sobre os descontos e sobre as características. A minha função vai ser falar da ponta e do professor mostrar para vocês, na prática, como é feito o preparo com o uso dessa ponta. Beleza, vamos lá. Então, eu vou tentar aqui, Rafa, criar uma introdução básica sobre qual é a nossa ideia do nosso bate-papo hoje. Eu tenho Perfeito. aqui ó, um manequim, para a galera que entrou agora, eu tenho um manequim. Eu tenho um kit de pontas diamantadas da American Burrs também, que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou explicar basicamente a característica e como elas funcionam, cada uma das pontas. Temos aqui alguns instrumentais de trabalho, né? Um guia de mocap, guia de silicone. Então, eu vou aqui passo a passo, ilustrando para que você que está assistindo a gente possa acompanhar uma sequência de preparo, simulando o preparo sobre o mocap. Bem, antes de começar a fazer o preparo em si, vamos tentar criar uma indicação precisa ou a vantagem de preparar sobre o mocap. Quando eu tenho, por exemplo, um dente que eu vou aumentar de volume, a gente faz um enceramento diagnóstico. E esse enceramento diagnóstico é sempre aditivo. Normalmente, em casos principalmente de facetas em dentes superiores. É muito comum ter um enceramento aditivo. O enceramento aditivo, por exemplo, como esse caso aqui, o enceramento digital que eu tenho aqui, o enceramento aditivo, eu consigo eliminar um grande desgaste dentário, já que eu vou acrescentar um volume de dente nesse caso. Então, por exemplo, se eu vou aumentar um dente 0,5 e eu quero uma espessura de 0,5 do laminado, acaba que o desgaste para a criação de espaço torna-se desnecessário. Mas se eu vou aumentar 0,2, por exemplo, eu quero preparar 0,5, eu tenho que desgastar 0,3. Então, percebe que eu tenho que fazer contas de quanto preparar em boca quando eu tenho um aumento ou não de volume com o meu ensinamento diagnóstico. Então, a partir desse ponto, a nossa sugestão é que você, em caso que eu tenha um aumento de volume em diferentes áreas, que você posicione o mocap em boca e você faça o preparo sobre o mocap. Então, para facilitar o nosso entendimento, a nossa discussão, eu vou virar aqui um pouquinho a câmera, eu acho que vai facilitar. Vê se você virar para cá, Lívia, para mim. Virou? Não, tá. Agora foi. Virou? E agora eu vou baixar aqui, se puder baixar para mim aqui, por favor.
Como é que tá legal aí? Como é que tá a imagem? Tá dando para ver a imagem? Boa aí, Rafael? Tá legal aí. Uhum. Beleza, então bem, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma simulação exatamente como eu faço em Boca, seguindo todos os princípios. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender que esse caso aqui é um caso, por exemplo, um paciente que tinha uma alteração de forma nesses dentes. Eu fiz um encerramento diagnóstico sobre esse paciente aqui, que é o nosso encerramento digital, por exemplo, pode ser assim. A partir desse encerramento digital que eu tenho aqui do meu paciente, eu vou fazer um guia de silicone, por exemplo, sobre esse paciente. Um guia de silicone copiando essa região que eu inserei. E vou fazer o nosso mock-up em Boca. Esse é o nosso mock-up em Boca. Tá certo, professor? Esse é o nosso mock-up em Boca. Onde eu tenho, na verdade, se descer um pouquinho, Aline, fica melhor? Onde eu tenho, na verdade, toda a estrutura de bisacril em Boca. Sobre esse nosso encerramento diagnóstico, eu vou fazer também guias de silicone. Olha. Guias de silicone que vão me ajudar a checar a espessura desse preparo futuramente. E, além de fazer o guia de silicone, eu vou fazer também um escaneamento desse mock-up em Boca. Lembrando aqui, galera, que essa região aqui é o nosso mock-up em Boca. Eu vou deixar aqui as perguntas abertas, Rafa. Se tiver alguma pergunta, se quiser falar comigo, é só falar. Sim. Ou a Aline que passa também aqui. Estou fazendo algumas anotações aqui de perguntas e ao longo da live a gente vai passando. Eu vou passando para você. Mas você pode parar também e interromper, tudo bem? Tá bom. Podem mandar perguntas nos comentários, tá, pessoal? Pode mandar perguntas nos comentários que a gente vai conversando sobre o caso. A gente está no meu consultório, como é que está a imagem aqui, Aline? Então, não repare a bagunça, galera. Está bem estruturado aqui. Eu coloquei no meu paciente o mock-up em Boca. E a partir desse mock-up, eu vou escanear esse mock-up em Boca. Então, eu vou simular aqui o escaneamento. Aqui eu trabalho com um scanner chamado Medit 500, um scanner que eu gosto bastante. E eu vou escanear, olha, esse... Opa! Eu vou escanear esse mock-up, não vou fazer todo o escaneamento, só os dentes que eu vou fazer, que é o central. E eu vou ter, nesse caso aqui, ó... Pessoal. A cópia do meu mock-up em Boca. Então, faço essa cópia e eu tenho, então, o nosso mock-up em Boca, que é a simulação do nosso encerramento em Boca. Beleza, então, eu posso colocar essa imagem colorida, ficou mais bonitinho aqui, ó. Eu tenho o nosso mock-up em Boca. E eu vou também agora pegar esse meu mock-up, eu vou duplicar esse mock-up. Vou ter, na verdade, duas estruturas iguais, que é o nosso mock-up inicial. E aqui, ó, ele duplicado duas vezes o nosso escaneamento. Depois vocês vão entender que eu vou reescanear esse dente preparado e eu vou sobrepor essas imagens do meu mock-up em Boca e nosso dente preparado. Beleza? Até aí? Beleza. E aí, eu chego na boca, faço o nosso mock-up, por exemplo, com uma resina bisacrílica, por exemplo, aqui no caso a Primarte da FGM, e vou partir agora para a etapa de preparo do meu manequim. Se estabilizar aqui, fica bom assim, nessa posição? Tá ótimo. E aí, para preparar, eu vou falar aqui das nossas pontas diamantadas que a gente vai utilizar hoje, que são as pontas diamantadas da American Burst. Eu gosto bastante das pontas, funcionam muito bem, como você falou, Rafa. Tem boa longevidade, tem bom desgaste, bom acabamento, boa forma. Adapta bem no contra-ângulo sempre, não tem problema de adaptação. O diamante fica sempre mantido em posição. A ponta é excelente. Do ponto de vista clínico, eu gosto bastante, né? Então, esse é o kit que nós temos, das pontas diamantadas. Eu vou tirar aqui as pontas que estão a mais. Dá para ver a numeração aí, Rafa? Não, né? Dá para ver, sim. Agora tá ótimo. Melhorou? Essas são as pontas que eu mais utilizo, eu vou explicar um pouquinho sobre elas. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre que pontas eu utilizo também, além delas, né? Então, tem duas pontas esféricas. Fala um pouquinho aqui também, professor. Todas essas pontas vêm no seu kit, que é o kit... Nós temos um kit de instalações cerâmicas
É. Mas você pode comprar também elas avulsas se você quiser. Pode comprar avulsas, isso. Nós estamos com essa promoção de desconto no site, no kit e nas pontas selecionadas pelo professor Monte Alto. Está bem fixado aqui no comentário para quem tiver interesse, viu, pessoal? Então, as pontas esféricas, a gente trabalha para fazer canaletas de marcação de profundidade. As pontas tronco cônicas mais grossas para unir esses preparos. As pontas cilíndricas para fazer canaletas verticais. As pontas em forma de kiwi, eu me recuso a chamar isso aqui em forma de pera, porque aqui não é uma pera, são kiwi, né? Ou manga carlotinha, ou azeitona, mas não é uma pera. Não é uma pera. As pontas alongadas, tipo 3195, 95F. Essas são as pontas que eu mais utilizo. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Se você observar, aqui no meu kit, ó, tinham duas pontas a mais, 3195F. Percebam que essas pontas, elas fazem parte do kit, mas elas estão aqui adicionais. Por quê? Ontem, nós fizemos um caso de 10 dentes. E o preparo vestibular desses dentes é feito sempre com a ponta, ou quase sempre com a ponta 2135F. Como eram muitos dentes, eu divido basicamente essas pontas em 3, 4 dentes. Porque por mais que elas durem mais, elas são mais efetivas no corte inicial. Então, eu gosto bastante de, quando eu tenho dentes vitais, trabalhar com pontas basicamente novas. Então, percebam que a ponta 2135, eu sempre costumo brincar, se eu comprasse 3 coisas na vida, eu compraria carne, vinho e a ponta 2135. São as pontas que a gente mais trabalha para preparo na região vertical. Então, esse é o kit que tem para coroas totais, para facetas, para coroas posteriores, onleys. Você pode trabalhar para tudo. Então, bem, vamos utilizar agora a sequência aqui deles, como eles funcionam, para fazer esse nosso preparo de maneira bem conservadora, um preparo que a gente chama de preparo sobre mocap. Bem, então o primeiro passo é definir a espessura de desgaste que eu vou ter. Percebam que a espessura de desgaste não tem a ver com o desgaste do dente, mas sim, lembrando que isso aqui não é um dente, isso aqui é uma simulação de um mocap. Eu coloquei o nosso mocap de resina bisacrílica sobre o nosso dente que eu vou preparar. Eu vou definir aqui uma espessura de preparo de mais ou menos 0,4, 0,5. Vamos lá. Essa é a ponta 1011. A ponta 1011 é uma ponta esférica. Essa ponta tem 0,09 de diâmetro. Uma ponta que tem 0,09 de diâmetro, perdão, 0,9 de diâmetro, milímetros, quando eu entro com ela paralela ao longo eixo, ela desgasta em torno de 0,3, um terço dela. Quando eu entro com ela inclinada, em 45 graus com dente, ela desgasta em torno de 0,4, 0,45. Então, ou seja, aqui nesse nosso caso, eu quero preparos que sejam de 0,3, 0,4. Então, com a ponta 10, 11, vou fazer preparos paralelos ao longo eixo, dando uma espessura de mais ou menos 0,3 a esse meu desgaste. Se eu quisesse um desgaste um pouco maior, também aqui no kit tem a ponta 10, 13, que tem 1,2 de diâmetro, então vai desgastar 0,4, 0,5 mais ou menos. A outra possibilidade de fazer preparos horizontais são com pontas... Pô, parece que travou pra gente aqui, ô Rafa. Quantas pessoas tem na live? Tem 71. 71, né? Isso aí tá travado aqui pra gente. E tá subindo. Então, aqui, essas pontas aqui anelares, elas fazem o mesmo papel das pontas esféricas. Eu, basicamente, prefiro trabalhar com as pontas esféricas, então é isso que eu vou fazer por aqui agora. Então, bom, vamos começar aqui o nosso preparo. Nossa ideia é preparar até mais ou menos às 7h15, 7h20, depois responder algumas dúvidas aí. Sim. E se tiver alguma dúvida, Rafa, só vai falar, tá bom? Pode deixar. Vou preparar sem luva aqui, para o meu paciente não se incomoda não, tá legal? Não vou colocar luva aqui não, porque tá atrás da gaveta, eu estou sentado, vai me dar mais dificuldade de pegar e colocar. Eu vou, de vez em quando, eu vou jogar um pouquinho de ar aqui, vai fazer um barulho um pouco maior. Dá para dar um pouco mais de zoom ali? Não. Esse mais fica melhor. Acho que fica, né? Tá bem próximo. Dá para enxergar bem. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, lembrando que aqui é um dente que eu tenho mocap sobre ele, vou fazer, então, canaletas horizontais sobre esse dente. Posso fazer o dente 11 ou 21. Se eu fosse fazer os 10 dentes, por exemplo, eu faria as canaletas nos 10 dentes. Depois faria o segundo passo. Então, o primeiro passo é o preparo vestibular, com a broca bem paralela ao longo eixo.
Perceba que aqui eu peguei a ponta 10, 13, que é um pouco grossa, eu vou trocar para a ponta 10, 11. Então, a primeira ponta a utilizar é a ponta esférica 10, 11, que é bem fininha. E eu vou fazer aqui, ó, o nosso preparo horizontal, nesse sentido. Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui a velocidade, está na velocidade para cortar esmalte, a gente está cortando resina aqui. E eu vou, então, ó, preparar... Percebam que a haste não cortante toca no dente, definindo uma profundidade que eu quero. Vou fazer isso umas 3, 4 canaletas aqui, ó. Como é que tá a imagem ali? Dá para ver perfeitamente. Dá? Dá. Estoura muito a luz? Quando tá com a luz da caneta, estoura um pouquinho, sim. Deixa eu tentar tirar a luz daqui. A galera vê melhor. Eu não vejo, mas o pessoal vê. O que importa é o pessoal vendo, né? Aqui tá vendo. Eu vou te contando. Não, o que importa é que o pessoal está vendo. Agora eu não vejo melhor, mas vocês veem melhor que eu. Está melhor, Rafael? Assim dá para ver melhor. Sim. Então, que bom que vocês veem e depois você me avisa que eu não estou vendo quase nada. Então aqui, eu preparo o vestibular. Percebam que a haste não cortante da minha ponta toca no esmalte dental, definindo um preparo nesse sentido. A mesma coisa aqui, ó. Professor, pediram para repetir qual a ponta que você está utilizando. Essa é a ponta 10, 11. Eu quero 0,3 de diâmetro. Certo. Então, essa broca, como ela tem 0,9, uma coisa que eu sempre perguntei, Rafa, você pode depois pesquisar aí nas chat GPT, por que a ponta 10, 11 chama 10, 11 e tem 0,9 de diâmetro? Isso é uma coisa interessante. Podia ser 10, 09. É verdade? A ponta 10, 13... Tá pra gente. Não é isso? A ponta 10, 13 tem 1,2, mas acho que faz para você ter que estudar um pouco mais, gravar as coisas. Para pesquisar isso, jogar no Google, pesquisar um pouco. Estudar. Isso aí. Então, a ponta 10, 11, ela tem 0,3. Por exemplo, se eu quisesse preparar um pouco mais, eu poderia usar a ponta 10, 13, que é um pouco mais grossa. Ó. E se eu inclinar essa ponta em 45 graus com dente, ela corta a metade. Ou seja, faça a comparação aqui desse preparo que eu fiz com a ponta 10, 11, paralela ao longo eixo. E pense nesse desgaste aqui, ó, com essa ponta... Cadê? Aqui. Com essa ponta inclinada em 45 graus com dente. Olha quanto mais eu desgasto ali, muito mais. Então percebam que a ponta tem que entrar bem paralela ao longo eixo para que eu tenha um controle do meu desgaste. Até aqui alguma pergunta? Por enquanto, tudo certo. Tudo certo. E aí, eu vou pegar uma lapiseira, nesse caso, e eu vou fazer a marcação do fundo dessa canaleta. Que, na verdade, é o meu limite de desgaste. Eu não quero desgastar mais a partir daqui. Então, nessa região, lembrando que eu estou fazendo preparo sobre mocap. Isso aqui, ó, é resina, mocap. Tudo isso aqui é resina. Aqui eu posso ter chegado no dente ou não, não importa. Mas importa que eu vou ter uma espessura mínima de 0,3. Em boca, agora, eu pegaria a ponta 21,35, que é a ponta troncônica, e faria o preparo vestibular. Como esse preparo é conservador, eu usaria uma ponta F, que é essa ponta vermelha. No entanto, contudo, todavia, entretanto, nesse manequim, com essa ponta da série vermelha aqui, ó, que é de acabamento, ela desgasta, ela começa a ficar com um plástico agarrado, entendeu? Não fica muito bom. Então, especialmente no manequim, eu vou fazer a união desses preparos com a ponta convencional, que é de cor azul. Tudo bem? Mas se fosse um preparo conservador em boca, a gente já trabalharia direto com a ponta F. Ficou claro? Ficou claro. Beleza. Ó, estão perguntando aqui. Eu vou lendo conforme forem me passando aqui, tá?
Fizeram uma pergunta, essa pessoa não estava no início da live com a gente. Perguntou qual a marca dessa ponta diamantada que estamos usando. É da American Burns, que o professor está usando do kit dele, que foi selecionado por ele as melhores pontas que ele utiliza no dia a dia dele, correto, professor? Exatamente isso. E uma referência. Uma coisa que é importante, vira para a boca, Aline. Uma coisa que é importante. São as pontas invicta, tá, pessoal? O professor vai falar. Uma coisa que é importante, mais importante do que a numeração da ponta, é que você entenda os princípios. Então, a gente está falando sobre a ponta aqui, um kit de pontos específico. Você pode usar a ponta que você tem no seu consultório, comprar a ponta da Invicta, que você está acostumado, e adaptar a sua técnica, beleza? Então, aqui é só uma opção de sequência, você pode seguir ou não. Obrigado, Thalita. A Aline está aqui, coitada, igual uma cameraman aqui, não está fácil. Beleza, então agora eu vou fazer uma... A gente faz um Ctrl-Z, Ctrl-C do que o professor fala, e aí a gente vai se adaptando à melhor técnica que a gente vai acostumando. Exatamente isso, Rafa. Mas eu acho que é muito importante que a gente tente nos libertarmos da sequência de pontas, sabe? Sim. E entender o passo a passo. Mas sim, inicialmente vale a pena. E agora aqui, quando eu faço para de facetas, eu quero seguir agora 3 planos. Terço incisal, médio e cervical. Percebam que as suas canaletas foram feitas em vários planos. Mas se a sua ponta diamantada não fizer esse movimento com as mãos, você não consegue adequar esse preparo. Então, o que você vai fazer aqui agora? Ó, a sua ponta, ela vai entrar primeiro no terço incisal. Ó. Percebam que eu vou até assumir, basicamente, a minha marcação com a lapiseira, ó, no terço incisal. Depois, eu mudo para o terço cervical, terço médio. Depois para o terço cervical. Ó. Pessoal que está entrando na live agora, o professor Rafael Monte Alto está fazendo um preparo em mocap com as pontas invicta da American Burns. Podem mandar perguntas a respeito tanto das pontas quanto do preparo, que o professor vai responder durante a live, durante o preparo e também ao final. Bem, isso aí, Rafa. Aqui eu vou criar 3 coisas para a gente. Espaço, delimitação e inserção. Esse primeiro tópico de preparo, eu estou criando, pode deixar aqui, espaço. Apenas criando espaço. Eu estou criando um espaço para a minha faceta. Eu vou fazer aqui, vou pegar o meu guia de silicone, que é um guia que foi feito sobre o nosso enceramento, ou seja, sobre o nosso mocap também. Vou fazer um recorte vertical aqui, ó. Vou fazer um recorte vertical nesse guia. Vem aqui, recorto bem no centro do nosso dente, ó, bem no centro do nosso dente. E eu vou agora checar com esse meu guia o preparo que eu fiz. Olha que interessante. Eu vou olhar aqui antes, ver se está certo mesmo. Olha que legal. Se você olhar bem atentamente... Deixa eu ver rápido. Se eu olhar aqui, ó, bem... Dá para dar um zoom ali? Se eu olhar bem aqui, não, né? Ó, esse preparo, olha que legal. Eu tenho uma espessura uniforme nos 3 terços, cervical, médio e incisal. Eu tenho o espaço necessário para fazer uma lente bem conservadora aqui. Percebam que o desenho do dente está completamente mantido. Então, ou seja, aqui eu tenho o espaço necessário para fazer uma restauração mega conservadora. Beleza ou não? Show de bola. E agora, eu parto para a segunda etapa. Eu posso fazer uma redução incisal, que é muito comum, e essa redução incisal vai girar em torno de 1 milímetro. Para fazer redução incisal, eu vou usar uma ponta cilíndrica. Aqui no caso, da Invicta a 3215, que é a ponta cilíndrica. Então, eu venho aqui e vou fazer uma redução incisal perpendicular à face vestibular do meu dente. Ó. Então, essa ponta 3215, olha que interessante, Rafa, ela chama 3215, adivinha o diâmetro dela? Não é 0,15, não é 15, não é 1,5, nada disso. É 1,0. Então, você pega 32 com 15, soma dá 47, menos 7, 40 por 4, 10.
Então tem 1,0 de diâmetro, entendeu? Sim. É o que tem que fazer. Então faz todo sentido. Mas a 3215, que tem 1,0 de diâmetro, eu vou entrar com ela bem perpendicular à face vestibular, ó, criando uma profundidade de, no mínimo, 1 milímetro. Quando é que a gente faz preparo incisal? Em duas situações. Quando eu quero alongar o meu dente, porque se eu vou alongar, já vai existir um preparo incisal, em dentes com severa alteração de cor. Então aqui, ó, faço a redução incisal, e ao fazer redução incisal, cara, vocês estão perdendo a aplicação do ar aqui. Não tem ar não, né? Não, tá bom, tá bom assim. É o arzinho, é prova caneta. Ó, quando eu faço a redução... Oi, fala. Um seguidor aqui que está assistindo a live fez a seguinte pergunta. Acho que como está falando sobre redução incisal, né? Rolou essa pergunta aqui. Para preparar pré-molares e molares para fazer laminados cerâmicos, precisa desgastar a oclusal, Não. professor? Se eu vou fazer o pré-molar, o Rafa, você pode chamar de Rafa também, tá? Você Tá. de Rafael. É verdade, somos charás. Quando eu faço pré-molar, a gente termina aqui... eu vou aumentar só o volume do dente, então a gente não abraça a oclusal. A gente termina na ponta da acústica, que é uma acústica não funcional, acústica superior, né? Então não tem problema fazer o preparo aqui, tudo bem? Então aqui no pré-molar a gente não prepara a oclusal. No central, eu vou terminar essa linha aqui, ó, na palatina. Ó, que é uma linha reta, tá vendo? Esse término é o término palatino, que ele é sempre vivo, 90 graus. Percebam que a reduzir incisal, eu também deixo um outro ângulo aqui, ó. Esse ângulo é um ângulo interno, esse ângulo vai ser arredondado. E esse ângulo externo vai ser reto. Então, ângulo interno arredondado, ângulo externo reto. Lá no nosso Instagram tem vários vídeos sobre preparos em dente de verdade. Então, quem quiser assistir, depois entra lá e segue alguns vídeos. Tem vários vídeos sobre sequência de preparo. Beleza, feito isso... Legal avisar para quem está assistindo, temos 110 seguidores assistindo, legal passar que esse vídeo, essa live vai ficar fixa no feed da Dental Speed. Então, vocês podem voltar novamente no vídeo, acompanhar o preparo. Depois, se houver também outras dúvidas. Boa, Rafa, isso aí. Então, bem, eu tenho aqui agora o espaço, redução incisal, e agora eu vou para o segundo passo, que é a delimitação cervical. Bem, eu vou tirar esse... Não vou tirar, vou deixar ele aqui. Então, para fazer a delimitação cervical proximal, eu vou usar uma outra ponta, que é a ponta 2134. A ponta 2134, ela é mais fininha que a ponta 2135. Eu sugiro, para você que esteja começando, fazer primeiro com a ponta 2134, porque ele é mais estável. Perdão, com a ponta 2135, porque ele é mais estável. Quanto mais fina a ponta é, mais fácil de trabalhar. Então, qual vai ser a ideia agora? Eu vou fazer uma delimitação cervical e proximal. Então, com a minha pontinha aqui, ó, 213... Ah, estourou, né? Vamos ficar tão bom quando ficar a luzinha aqui. Ó. Pode deixar. Ó. Com a ponta 2135, eu vou preparar aqui bem na cervical. Fazendo o chanfrado cervical. E depois um apoio proximal. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Bem, então eu fiz a delimitação cervical e proximal. E eu vou tirar esse dente agora aqui do manequim, para que vocês vejam uma coisa. Na boca, não se deve fazer isso, tá? Não deve tirar o dente. Vou deixar. Eu vou deixar feito isso. O que eu vou fazer? Com a lateral da minha lapiseira, eu vou marcar esse meu término. Olha que interessante. Automaticamente, o meu término é marcado com a lapiseira, tá vendo? Olha que legal. Então, percebam que eu marquei com a lapiseira meu término. E agora eu vou voltar com esse meu dente para a boca. Voltei para a boca.
E olha que interessante, nós estamos fazendo uma faceta, né? Uma faceta é o quê? Uma mentira, uma falsidade. A pessoa não quer saber que a ponta tem faceta. Se bem que hoje eu não sei se a regra é bem essa, mas idealmente as facetas, de maneira geral, por estética, a gente não quer saber que a gente tem faceta, quer esconder. Quer que pareça dente. Não é isso? Então percebam só, se o meu término cervical proximal fica nessa região que eu fiz aqui, ó, olha o que vai acontecer. O meu paciente, quando virar de lado, ele vai ver a interface da faceta com o dente. Então, essa delimitação do preparo não está certa, ela está errada. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou corrigir isso. Eu já posso agora começar a preparar com minha ponta 2135F. Ó, essa ponta 2135F, olha o que eu vou fazer aqui. É muito importante, ó. Está estourando aí. Muito. História. Pô, gente, eu queria tanto ver um pouquinho na vida. Ó, vamos lá então. Então, o que eu vou fazer aqui? Boa, Aline. Ó, eu vou colocar bem no terço cervical. Vou entrar aqui, venho. Olha, entro bem na cervical. E depois eu volto mantendo o meu ponto de contato. De novo, hein? Entro. E volto. De novo aqui, ó. Nesse lado aqui dá pra ver? Ó, entro. E volto. Vou com a minha pontinha lá dentro da proximal. Percebam que nesse caso eu estou mantendo também o ponto de contato, mas estou fazendo um apoio para a cerâmica ficar bem apoiado. Nesse manequim é muito ruim de preparar com a ponta F, sabe? Porque o plástico não corta. A ponta F dá um bom acabamento, então o plástico acaba não cortando. Ó, então eu vou dar com a minha ponta aqui, ó, venho, entro e volto. A mesma coisa aqui, ó, entro. E volto. Entro. E volto. Vamos fazer de novo, remover esse dente agora. E olhar a minha marcação cervical, que eu fiz agora proximal. Percebam que ela vem aqui, ó. E eu tenho como se fosse um cotovelo cervical. Eu tenho como se fosse um cotovelo cervical. Quando eu olho aqui agora de novo esse preparo no dente, eu vejo que esse meu preparo está escondido, ó, dentro do ponto de contato. Na região cervical, ele está lá atrás. Depois ele foge do ponto de contato, aqui na vestibular. Então, eu escondi a minha interface cervical bem escondida. Agora, com a ponta F, eu vou refinar esse preparo de maneira bem cuidadosa. Então, essa é a ponta 2135F, que é a ponta que eu mais tenho. Eu tenho umas 20 delas, sabe? Por quê? Porque eu uso muito ela para fazer o refinamento do preparo, certo? e sim, e preparos conservadores eu uso basicamente só ela, Rafa. Sim. E aí, olha só um ponto importante. Esse ângulo aqui, ó, é arredondado. E é legal falar, Rafa, sobre essa questão das diferentes granulações, que o interessante desses kits, né, prontos, idealizados, né, no caso, as pontas separadas por você, ou mesmo as pontas vendidas isoladamente, tem diversas granulações que vão auxiliar em pontos diferentes durante o preparo, né? Boa. Então, a Invicta tem veio para o mercado com diversas granulações que vai ser bastante importante para a clínica, para o dia a dia, né? Em diferentes casos. A gente mais utiliza são as pontas convencionais, são as azuis, né? Corte regular, pode chamar assim. A ponta vermelha, que é o corte de acabamento, ela chama de F, ou acabamento. E as amarelas, que são as extra finas, né? Que dão um corte melhor.
Sim. A opção para você trabalhar, ao invés de trabalhar com a ponta, por exemplo, amarela, também pode ser com pontas multilaminadas. Pontas 12 lâminas ou 18 lâminas. Mas, então, a gente basicamente trabalha com essas 3 espessuras. As pontas verdes e negras têm um poder de corte maior. E as pontas brancas, praticamente uma lisura superficial. Então, eu fico mais entre a azul, vermelha e amarela, que é regular, fina e extra fina. Tudo bem? É. Então, a gente já refinou o preparo aqui, ó. De maneira geral, a gente prepara um dente como esse em 4, 5 minutos, depois refina em mais 10, 8 minutos. Então, vou ficar bastante tempo namorando aqui essa região cervical para definir bem o meu término. Sim. E o nosso preparo praticamente... Vou assoprar aqui, mas na boca também não é bom assoprar, tá? Na boca não é bom. Não é legal. Ó, gente, deixa eu passar uma informação bem bacana sobre as pontas da Invicta. A gente falou agora sobre as diferentes granulações e você encontra disponível no site, no aplicativo que eu falei para vocês baixarem, ou no 0800. Vocês encontram mais de 300 formatos disponíveis das pontas Invictas e você pode comprar avulso ou em kit, já, né, com esses protocolos já pré-definidos e aproveitar o desconto da American Burst de 15% off nas pontas diamantadas, ou do kit, ou avulsas, que o professor está utilizando na nossa live. Boa, Rafa, é isso aí. Aproveita a promoção, porque por 15% é um grande desconto, né? É um desconto bem legal, viu? Bem, E são pontas de alta qualidade. Sem dúvida. Eu vou fazer um outro jabá aqui. Sim, faça. Que é o nosso kit de polimento e também acabamento da American Burst para cerâmica e para resina. Que eu fiz junto com meu irmãozão Renato Voz. Esse kit de polimento, ele tem uma sequência de polimento para resina e cerâmica. Eu estou te mostrando ele aqui. Porque depois do preparo, você pode fazer provisório, você pode refinar os seus... dar o polimento na sua provisória ou na sua cerâmica com esse kit. Então, não sei se está na promoção também isso aí, Rafa, mas é boa Vou oportunidade verificar também. aqui com eles. Eles vão me passar e eu já passo essa informação. Ó, E passa polimento, aí, gente, se também tá com desconto no kit de polimento do professor Rafael Monte Alto com o professor Renato Voz, que é um grande amigo das resinas compostas. Então, utilizamos aqui para esse preparo, basicamente, 3, 4 pontos. Porque é um preparo bem conservador, né, e tem um resultado bem bacana. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar de novo o meu guia de silicone e vou posicionar aqui, ó, sobre o nosso preparo, para que você veja uma espessura uniforme de desgaste e bem conservador. Eu queria agora quantificar quanto eu desgastei aqui. Eu posso pegar uma sonda de entrada, essa é uma opção. É uma opção. Ó, então, se eu fosse comprar 3 coisas na vida, eu falei já, eu compraria. Se eu fosse comprar 3 coisas, eu compraria carne é muito importante. Sim. Carne. Vinho, também é muito importante. Vinho. Agora que eu entendi, você acredita? Mas é verdade, carne, E tem o vinho bistrô Monte Alto, né? Tem o bistrô Monte Alto. Carne, vinho e a ponta 2135. Por quê? 2135. Com a ponta 2135, você faz qualquer preparo e pode comprar mais carne e mais vinho. Isso é verdade, mais vinho. Isso. Então aqui, o que eu vou fazer aqui agora? Meu preparo conservador, perfeito, que a gente usou 2, 3 pontas. E eu vou te mostrar o acabamento que ele fica com as pontas da Invicta. Sim. Aline, se puder mudar para cá, aqui, ó. Lembra que a gente escaneou o nosso modelo inicial? Sim. Nosso modelo inicial, ele simula o nosso mockup. O que eu vou fazer aqui agora, então? Eu vou pegar o dente que eu preparei, que é o dente 21, e vou 21. Tá acompanhando? Apaguei. Apaguei o dente 21. Vou pegar o meu scanner, direção aqui, e vou escanear novamente aquela imagem que
Eu sei porque quando eu apaguei o meu dente, ele já sabe direitinho o que eu quero lá. Sim. E aí já escaneei, olha que lindão. E aí, percebam só, depois que eu escaneei, se você olhar o dente desgastado aqui, ó, dá pra ver? Não dá para ver quase terminação cervical nenhuma, o desgaste é muito pequeno. Quando eu vou ali no escaneamento, olha que legal, como as pontas têm uma boa qualidade, Sim. eu olho aqui, ó, olha o que eu vejo de marcação cervical e proximal. Eu consigo ver todo o término cervical e proximal. E aqui o mais, tá bom, imagine? E aqui o mais importante, olha que legal. Eu venho nessa região aqui e eu vou sobrepor a imagem do nosso mockup. Olha que legal isso, Rafa, com a imagem do nosso preparo. Olha que legal, 1, 2, 3 e... Dá pra ver? Tá, perfeito. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu venho aqui, ó, nessa ferramenta, que é a ferramenta de medida, e seleciono aquele dente que eu preparei. E eu vou ter a sobreposição do nosso escaneamento inicial, que é o nosso mockup, com a sobreposição do preparo final. E vou ter aqui a diferença entre eles. E essa diferença, olha, eu posso mensurar, eu venho aqui, olha que legal, faço deixo aqui um pouquinho como digo, em transparência, e vou traçar uma linha no centro do dente, ó. Opa, assim, filho, ó. E uma outra linha na horizontal. Olha que legal. Quando eu viro esse dente de lado, o que eu tenho aqui? Eu tenho a distância do dente preparado, que é o amarelo, e o verde, que é o mockup. E eu posso agora fazer essa medida, ó. Não, tá errado aqui. Vamos de novo aqui. Aqui, ó, daqui para cá. Ó, 0,4, tá vendo? Ó, 0,4, 0,5. Então, aquele preparo que a gente padronizou de 0,5 já alcançou em todos os terços que a gente preparou. Você olha por incisão, a mesma coisa. Eu posso medir aqui, ó, do dente como era até o preparo que ficou. 0,58, 0,6. Então, aqui, preparo-os em torno de 0,5 de maneira bem conservadora e eu posso acompanhar também isso digitalmente. Então, ou seja, beleza. Isso é uma opção que eu tenho para avaliar essa espessura do nosso preparo. A outra opção que eu tenho é pegar esse meu preparo que eu acabei de fazer aqui e pedir para ele transformar essa imagem numa imagem melhor, sabe? E, professor, deixa Oi. eu fazer um comentário a respeito do preparo. Claro que é um preparo feito às mãos de professor Rafael Monte Alto, mas a gente consegue perceber um preparo bem uniforme, né? E eu gostaria que você, não, senhor, eu ia falar o senhor, mas você falasse com a gente um pouco sobre a questão, né, da ligação de um preparo uniforme e da maneira como está. A gente está vendo em alta resolução aí, né, no computador, a ligação entre as pontas, o fato delas terem uma tripla camada, um poder de corte e desgaste eficiente, no que isso vai ajudar no dia a dia clínico dos nossos alunos e pacientes. O que eu observo nas pontas da American Burst, tá? Clinicamente falando. Elas têm um corte muscular sempre, você se mantém com um corte por mais tempo, eu acho que isso funciona muito bem. E uma coisa que me agrada muito é a disposição dos grãos, que são sempre homogêneos. Muitas vezes, quando eu tenho algumas pontas no mercado, elas têm como picos e vales de diamantes, sabe? Então parece que fica muito mais riscado do que realmente é. Outra coisa que eu observo também clinicamente é que os diamantes não voam, né? Estão lá sempre presos na ponta. Tem algumas pontas diamantadas que saem cometas ali da ponta. Então, e o formato delas me agrada bastante. Está bem compatível com a ISO, que determina os formatos das pontas. Então, é uma ponta de muito boa qualidade, e aí a empresa, obviamente, investe nisso aí. Mas esse preparo bem acabado é determinante também, além da técnica, como você falou, o treinamento constante, instrumentais que tenham boa qualidade. Então,
basicamente, estou de acordo com você. Só para fechar aqui essa discussão das pontas, então, no kit da American Buzz ou outro qualquer, a sugestão que você tem no seu consultório, sempre pontas esféricas, para determinar profundidades de canaletas. Tem também pontas troncocônicas, para você fazer o preparo vestibular seguindo os 3 planos. Pontas cilíndricas, quando eu quero canaletas verticais de desgaste. Eu acho que com essas pontas desse formato... e umas pontas afiladas, para quando eu quero romper ou separar a região... eu ia acrescentar na sua lista de carne, vinho e a ponta, eu ia acrescentar uma 2200, que eu compro feito água. A ponta 2200 é excelente para você romper e aproximar. Mas eu só que interessante, eu concordo com você. Mas o que acontece hoje? Estou de acordo, tá? Só para a gente fazer um pensamento. Lá quando você foi meu aluno de graduação, qual foi o preparo que você fez na dentística lá? O primeiro preparo, um dos primeiros preparos que você fez, você lembra, basicamente? Preparos indiretos? Preparo? Eu acho que foi para faceta mesmo, dentro do laboratório, né? Não isso. Tomara não teve rompimento. Mas, de maneira geral, a gente se prepara inicialmente para coroas totais. A gente aprende a preparar para coroas totais. A gente pega o manequim ISO, né, e faz preparos em coroas totais. Faz parte da nossa cultura. Anos, eu não me lembro. E olha que interessante, você pega um dente ISO e prepara para coroa total, é algo muito incomum hoje em dia. Então, e quando é que você usava uma ponta afilada? Para separar a proximal rígida para abraçar a proximal num dente rígido. Então, por isso você usar a 2200 ou a ponta 395, para você romper a proximal. Sim. Nesses casos de coroas totais, não é isso? Hoje, com as facetas, quando é que eu vou usar 2200, por exemplo, ou a 3195? Quando eu tenho restaurações proximais muito extensas. Então, a 2200, ela entra muito bem aqui, como você falou. Em casos que eu vou, por exemplo, abraçar a proximal de preparo de faceta, numa faceta mais estendida, envolver mais a proximal. Mas acaba que ela fica menos utilizada que o preparo vestibular, porque muitas vezes a gente mantém o ponto de contato. Eu estou fazendo aqui uma campanha a favor da minha tríade de carne, vinho e ponta 2135. 2135, entendi. Não. Eu acabei pegando para minha vida clínica como ortodontista 2200, que me ajuda muito, porque funciona bem para mim. Né? Você fazer o slice... Mas eu segura com a 2200 fazendo slices, com uma claro, que é a ponta mais broca. A ponta que vai utilizar no seu dia a dia. Exato. Acho que basicamente é isso. Fizemos um preparo aqui. Não gastamos 20 minutos. Você pode ver ali no computador ali, ó, em alta resolução. Bem acabado, bem definido, com pontas de 2 granulações, basicamente. Poderia trabalhar com pontas, pedras de acabamento. Também tem American Buzz, algumas pedras de acabamento tipo Arkansas ou pedras diamantadas. Também poderia ser. Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com pontas de borracha para fazer o polimento do preparo. Acho que é demasiado zelo. Então, ficaria basicamente aqui. Certo. Olha, deixa eu responder uma seguidora aqui, ó, que eu acabei não respondendo no meio. Tomara que ela esteja ainda por aqui, Patrícia, se as pontas são comercializadas para Portugal. Ela ainda, não sei se ela está por aqui. Eu vou chamar Patrícia depois no direct, ou a Dental Speed chama, e a gente bate um pouquinho o papo sobre isso. Mas sobre as pontas, vou falar um pouquinho mais sobre as qualidades da ponta Invicta, né? Ela chegou no mercado para fazer uma diferença. Acho interessante. Eu uso muito eu tenho esse kit, inclusive, do que você mostrou, de polimento final. Eu tenho esse kit, eu utilizo no meu consultório e gosto muito das pontas Invicta. Elas chegaram no mercado para vir chegando mesmo e concorrer com grandes marcas. Informações importantes para quem está assistindo e tem interesse em adquirir as pontas. Elas têm um poder de corte e desgaste muito bom, como foi falado durante o preparo. Isso auxilia para mim, lembrando nos 10 anos atrás, quando eu saí da faculdade, depois do professor Monte Alto ter me ensinado pessoalmente todos esses preparos que eu tive esse privilégio, as pontas fizeram muita diferença no meu dia a dia, porque quando eu acabava utilizando uma ponta com desgaste
que não era muito eficiente, você que ainda não tem uma mão muito preparada, você pode acabar fazendo algo não tão correto ali. E eu acho interessante passar essa questão para vocês sobre o corte de desgaste super eficiente, 4 vezes mais poder de desgaste do que outras pontas que a gente vê no mercado. É muito interessante vocês conhecerem um pouquinho mais sobre isso. Rafa, aqui, você dá para ver, essa é a verde, dá para ver que é a corzinha verde? Dá para ver. Ó, tá vendo? Então a faixinha verde, ela é de corte mais grosso. Uhum. Aqui tem a azul, que é de corte regular, a vermelhinha, que é de acabamento. E algumas pessoas gostam de trabalhar com essa ponta aqui, ó, que é uma pedra de acabamento, para refinar o preparo, para também, claro, com um formato um pouco melhor. Também você pode trabalhar depois da ponta F ali, refinando aquele preparo melhor adequado. Ou seja, essa é a vantagem, tem uma infinidade de pontas na American Burns aí, na Invicta. Você pode escolher aquela estratégia que você mais curte. Exato. Ó, pessoal, vocês ainda têm alguma pergunta para mandar aqui para o professor? Vamos aproveitar este momento. Mostra para a gente um pouquinho mais, professor, como ficou o preparo. Mostra aqui, sim, senhora. Aqui, ó. Outra coisa que eu posso falar também aqui nesse preparo é o seguinte, ó. O que a gente pode fazer, nesse caso aqui, é um preparo que a gente tem um dente sem alteração de cor, né? Então, a gente deixou esse preparo a nível gengival. Quando você quer invaginar esse preparo, você pode usar uma ponta 2135, que eu estou usando aqui, ó. Você faz esse movimento, coloca o espátula dentro do sulco, faz uma alavanca aqui cervical, ó, e prepara até entrar um pouquinho dentro do sulco. Percebam que com isso você protege a porção gengival do seu preparo. E usando aqui a ponta, por exemplo, aqui 2135 ou outra qualquer. Acho que é basicamente... Teve um seguidor que fez a seguinte pergunta. Acha interessante o uso de instrumentais manuais para melhorar a definição das margens? Você sabe que o instrumental manual eu não uso muito, sabe? Sim. Acho que é uma opção. A gente trabalha hoje com motor elétrico. Vocês perceberam? A gente trabalha com motor elétrico aqui. Esse aqui especificamente é da BNR. Nós temos um também da NSK e um da A-Team. E aí, com isso, parece que ajudou muito a terminação cervical ali bem acabada. Mas, sem dúvida, associar a instrumentos manuais funciona. Outra opção que nós temos também aqui são as pontas de piezo, tipo ultrassom. Também ajuda bastante o refinamento do preparo cervical. Mas instrumental manual, a gente raramente utiliza, né? Mas eu acho que é uma boa opção. Teve um seguidor, eu acho que ele deve ter entrado ou no meio da explicação ou depois, mas botou somente premolar que não prepara incisal, central, lateral e canino prepara incisal, correto? Tem duas coisas diferentes. Preparo incisal e envolvimento incisal. Vamos supor, se eu vou alongar o meu dente, esse dente obrigatoriamente vai ter um envolvimento incisal. Porque como é que eu vou alongar o dente sem envolver a incisal? E esse envolvimento, como a gente mostrou aqui, a terminação palatina dele ela é reta. Sim. Ela é reta. Eu faço um preparo com a palatina reta. Então, quando é que eu envolvo essa incisal? Claro, se eu vou alongar o dente, obrigatoriamente. Esse dente que eu tenho uma severa alteração de cor, e eu quero, por exemplo, simular essa estratificação incisal com a cerâmica, vale a pena você também desgastar a incisal, para criar uma espessura e estratificar essa borda incisal. O que nós fizemos aqui, nós simulamos um preparo sobre o mocap. Então, se o mocap está alongando o dente, e eu preparo a incisal desse mocap, eu praticamente não toco no dente. Mas, como referência de treinamento, de maneira acadêmica, a gente sempre faz a redução incisal, mesmo quando eu faço preparo sobre o mocap. E essa redução incisal, quando eu envolvo a incisal, ela acontece nos dentes anteriores. Porque nos dentes posteriores, se eu tenho envolvimento oclusal, já muda o preparo, porque é um preparo que tem aumento de DBO. Aí já é outra conversa. Se eu penso só em faceta, na região posterior, a gente não envolve a face oclusal. A gente só envolve a face vestibular. Porque se eu envolvo a face oclusal, eu vou ter quase que um aumento de dimensão vertical da oclusão, que não é o esperado para
para a gente. Então, resumindo a resposta, se for muito ampla, para dentes anteriores, quando não tem envolvimento incisal, sim, a gente vai fazer um preparo. Dentes posteriores, basicamente, se eu não vou aumentar a dimensão vestibular e oclusão, esse preparo se resume à face vestibular. Tem uma pessoa perguntando o seguinte: esse preparo é indicado para cerâmica e faceta em resina também? Vou fazer outro jabá aqui, aproveitando aqui essa pergunta. Nós temos um curso em São Paulo agora, semana que vem tem 2 vagas, que é o curso clínico, onde eu faço um caso ao vivo de preparos em cerâmica. Depois temos o curso aqui no Rio, na Barra da Tijuca, que é um curso de 3 dias. Esse está quase esgotado, tem uma vaga só, que é no fresado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em preparo, a gente fala em cerâmica. Por quê? Para a resina composta, eu não tenho preparo, eu tenho apenas criação de espaço. Porque a resina composta é um material plástico, ela entra facilmente em qualquer região. Enquanto que a cerâmica é um material rígido, ela precisa de inserção. Então, o preparo para resina composta se resume a espaço. O preparo para cerâmica, ele tem espaço, delimitação e inserção. Por quê? Porque vai ser esses 3 princípios que faz que sua faceta vai se posicionar sobre o dente, vai estabilizar, vai opacificar o substrato e vai ter a interface, vamos lá, invisível. Travou um pouquinho. Uma outra pergunta aqui, mas eu acredito que já tenha sido bem respondida. Eu vou ler aqui, ó. Se utiliza a tira... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A pergunta. A tira de lixa de metal para romper... Ó, tira de lixa metálica usa para romper os pontos de contato antes de fazer os preparos? Excelente pergunta. Vou pedir para a Aline dar um zoom aqui no nosso vídeo aqui. Dá para ver aqui, Aline? Boa pergunta, Rafa. Sim. Vamos lá. Quando eu olho meu preparo aqui, ó, percebam que eu nitidamente vejo uma linha aqui que é a terminação do meu preparo. Vejo na mesial e vejo na distal. Então eu percebo que meu ponto de contato está mantido em dente e eu consigo ver essa linha. O que acontece é que muitas vezes a gente prepara um pouquinho próximo aqui demais ao ponto de contato. E aí fica muito difícil o laboratório ver onde é que é dente, onde é que é o dente vizinho. Então nesses casos, ou melhor, sempre ou quase sempre, vale a pena você passar uma tirinha diamantada, que a American Burns também tem essa tira. Não sei se está na promoção de hoje também, mas vale a pena comprar. Vale passar uma tirinha diamantada na região interproximal para você facilitar a visualização dessa região interproximal. Mas aqui a gente não vai fazer slide, vamos só fazer uma livre do ponto de contato proximal. Com a tira de lixa metálica. Com a tira de lixa diamantada, mas tem que ser diamantada, porque as tiras abrasivas não cortam praticamente nada de esmalte. Você vai ficar ali roendo a vida inteira, né? Certo. Tem uma pessoa que fez a seguinte pergunta. A técnica é importante, mas o uso de ponta diamantada de qualidade também é crucial, certo, professor? Certíssimo. E aí vale a pena você escolher a ponta que você confia. A gente tem trabalhado com a American Burns tem 1 ano quase já. Então a gente tem... Volto a dizer, eu nunca pesquisei sobre a ponta, então do ponto de vista clínico eu posso dizer que ela é uma ponta que é efetiva, tem um bom poder de corte, o diamante se mantém em posição, que é muito importante, tem um corte regular, que me ajuda a visualizar bem a terminação cervical, tem um formato adequado, compatível com a ISO, ou seja, são pontas que têm um excelente padrão e sem dúvida que me ajudam muito no dia a dia aqui. Agora, volto a dizer, eu prefiro para dentes vitais utilizar sempre pontas diamantadas que sejam novas. Por quê? Tudo bem, American Burns dura lá 8 vezes mais, você falou 5 vezes mais, não importa. Como é que você vai saber se ela está no final do uso ou no começo do uso? Sim, certo. Não tem como saber, concorda? Então, o que eu prefiro na minha rotina clínica? Se é dente vital, rígido, utilizar eu pego pontas mais novas. E eu pego essas pontas depois utilizadas, coloco uma caixinha ali de pontas usadas. Então, eu vou fazer o preparo sobre o núcleo metálico, fazer um preparo dente na vital, ajustar uma composta, e aí eu uso as pontas diamantadas, já estão utilizadas já. Mas, de preferência, para ter uma segurança maior, as pontas diamantadas sempre são novas. Por isso que no meu gaveta tem um monte de ponta 21, 35 F, que é a ponta que eu mais uso. Certo. Então, acrescentando informação sobre
as pontas, né, da Invicta, é uma ponta diamantada premium, feita com diamantes 100% naturais, por isso que ela tem essa característica de maior durabilidade e também de poder maior de corte e desgaste, 4 vezes maior poder de corte e desgaste do que comparado a outras pontas do mercado. Professor, tem mais perguntas aqui. Pode ter, fica à vontade. Vamos lá, que eu tenho que puxar aqui. Doutor Tiago, pode perguntar mais, doutor Tiago. Ele colocou aqui. Só mais uma pergunta, por favor. Não, pode perguntar mais. Os preparos são feitos com fio 000? Boa. Qual a nossa rotina? Preparamos todos os dentes a nível gengival. Colocamos o fio afastador 30, 000. Se eu quero invaginar esse preparo, eu coloco o preparo até tocar no fio. Se eu quero deixar esse preparo mais a nível, eu preparo só na posição que já está. E aí coloco o fio 30 e refino o preparo com o fio 30. E depois esse fio já fica lá para que eu faça a moldagem do meu caso clínico. Ou escaneamento, né? Hoje a gente escaneia, vamos lá, 90% dos nossos casos, né? Então, eu faço escaneamento do caso. Então, o fio 30 funciona assim na etapa de preparo e funciona também na etapa de moldagem. Certo. E fazendo mais um jabá aqui, Rafa, nós temos um curso de especialização em São Paulo, que começa agora em setembro. Eu, Garófalo, Paulo Vinícius, Rafael Calisto, Jorge Eustáquio, Marcelo Alves e Paulo Pagliato. Temos 2 vagas para a turma de setembro, um curso de 24 meses, um curso inédito. É a primeira vez que a gente está fazendo um curso de especialização junto, sabe? Sim. Então, mais um trabalho também do nosso dia aí. Ó, fiquem ligados. Com certeza tem uma galera aqui de São Paulo ou que iria para São Paulo para poder fazer, né, esse curso. Muito bom. Vamos lá. Ver se eu acho aqui, se eu perdi alguma pergunta. Acho que eu não perdi alguma pergunta não, viu? Eu estou travado aqui, eu não vejo os comentários. Não vejo os comentários? Eu não vejo quantas pessoas tem, não vejo quem está mandando sua votação, só vejo a gente. Mas tá bom também, melhor do que ver a gente. Ó, tirei aqui o comentário fixado, mas deixa eu falar sobre o comentário fixado que eu tirei. Eu tirei porque alguém falou que estava difícil de ver, mas ó, tá perguntando aqui, onde será a especialização de São Paulo, professor? Eco Academy. Manda depois também uma mensagem por direct lá que eu te respondo. É na Eco Academy ali em São Paulo, um centro super bacana, uma vez por mês. E certeza que usaremos. Curso na Bahia e em Minas. Estão querendo você pelo Brasil. Galera que tem interesse, depois manda direct pra gente que eu te respondo. Manda direct lá, que ele vai responder tudo. Em Portugal também. Em Portugal também. E aí vai, né, nos cursos e vocês vão conseguir aprender pessoalmente ainda mais do que foi passado aqui na live hoje. E todos os alunos do curso têm acesso a esse kit de ponto diamantado, sabe? Podem comprar por um preço super especial no curso lá. Então, uma parceria muito bacana com a American Burst, uma empresa que tem um carinho muito grande por ela, não só pela parte técnica, mas pela parte humana dela. O capital humano dela é muito legal, sabe? O CEO, a diretora comercial, a galera do marketing, são pessoas bem bacanas. Então, vale a pena investir aí na empresa, não só como produto, mas como pessoal também. Gente, deixa eu falar um pouquinho do comentário que eu tirei aqui fixado, porque não estava aparecendo muito, né? Acho que a parte do preparo, aí eu desfixei, voltei e tudo mais. O que eu tinha colocado aqui? Vou fixar daqui a pouco de novo. O cupom de desconto lá no site, ou no 0800, ou no aplicativo da Dental Speed, American 15, 15 numeral, American 15, 15% off em pontas diamantadas da Invicta dentro do kit do Professor Monte Alto e também as avulsas, né? Iguais às que estão no kit. Beleza? Mas é só do dia 18 ao 19 até meia-noite. Não é para sempre esse cupom, não. Até amanhã? Hoje, só até amanhã? Amanhã já é 19? É do dia 18 até o dia 19 às 23h59. Então virou meia-noite, já não tem mais o cupom de desconto. Ó, dos kits do Dr. Rafael Monte Alto. Dos kits específicos. Depois a gente solta aqui mais uns outros descontos de outros kits. Mas o kit específico falado da live hoje, 15% de desconto off. Ó, vou fixar aqui para vocês novamente.
Ainda tem uma galera entrando. Vocês têm mais alguma pergunta? Teve uma pessoa que pediu para repetir o nome do curso. Na Eco Academy, Eco Academy. Manda direct que eu te respondo lá. É um curso de manda direct pro professor. E vai ter uma pessoas elogiando muito a live. Que bom. Muito legal. Então, gente, a gente teve aqui uma live com o professor Rafael Monte Alto. Preparo de mockup com as pontas invicta. Aproveitem lá no site, no aplicativo e no 0800. Essa live vai ficar fixada no perfil da Speed. Vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem para tirar todas as suas dúvidas. Rolaram dúvidas aí a respeito de desgaste de incisal de pré-molar e tudo mais. Algumas pessoas fizeram essa pergunta mais de uma vez aí, então volta lá para acompanhar a resposta do professor, acompanhar o preparo. E muito obrigada pela presença de todos. Foi muito especial estar aqui hoje. Professor, você gostaria de acrescentar? Só para te fechar, para te resumir aqui. Primeiro, Rafa, um prazer estar aqui novamente, né? Ter contato com você. Depois de tantos anos. A gente fez uma vez um podcast, eu acho. Foi. Um congresso desse. Um livro. No livro, foi? Foi do livro. É muito bacana ver o caminho que os alunos tomam, né, cara? A gente não tem nenhuma função, como digo, não é nossa responsabilidade, mas é muito legal ver os alunos crescerem e deslancharem. Então, estar aqui com você é um momento bacana para mim como docente também, como pessoa. E para resumir aqui a live, eu colocaria 3 pontos aqui, cara. Treinamento, repetição sempre, né, para os preparos, que você treine constantemente, que você crie uma técnica, não que você crie uma técnica, que cria assim de inventar, que você cria a sua própria técnica baseada em outras técnicas. Aquela que você tem, mas você tem uma técnica de preparo para ter resultados mais previsíveis. Então, treinamento constantemente baseado numa técnica, instrumentais adequados. Quando eu falo isso, eu falo não só das pontas diamantadas, que quem selecionou as pontas da América, que são excelentes pontas, são invictas, mas também, por exemplo, um bom contraângulo multiplicador, uma boa alta rotação. Então, associação de treinamento, né? Uma técnica baseada em princípios e bons instrumentais, certeza seus preparos vão evoluir muito. Isso vai trazer resultados melhores, menos intercorrências, menos repetições, e com isso, facilita o seu dia a dia, deixa a vida mais tranquila. Beleza? Obrigado aí, Rafa, pela remediar essa live. Obrigado, muito legal estar aqui com vocês. Obrigada pela participação de todo mundo. Tivemos muitas pessoas na live, muitas pessoas colaborando com perguntas. Muito obrigada. E a gente se vê numa próxima, com certeza. Se cuida aí. Boa noite, galera. Boa Obrigado. noite, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. Prazer. Tchau, tchau.